Olá, amigos da Prasque, irmãos ubrisquianos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Eu estou aqui para que nesse breve momento a gente possa compartilhar uma palavra, alegrar o teu coração e encher você de alegria e paz do alto. O tema da minha mensagem é corpo de adulto, comportamento e emoção de criança. Sugestivo falar sobre esse tema na semana em que nós celebramos o Dia das Crianças. A verdade é que é comum, ou cada vez mais comum, casamentos fracassados, empresas quebradas por crianças que não crescem. Falar de maturidade emocional nesse tempo é muito importante, porque é a capacidade de conhecer-se, identificando e gerenciando as suas emoções. Maturidade é agir com responsabilidade, equilíbrio, controle, principalmente nos sentimentos e em comportamentos, em relação a si mesmo e os outros. Na Bíblia, na verdade, maturidade tem a ver com o estado da pessoa, e não apenas a idade, em que há a capacidade de agir, pensar e portar-se de acordo com os padrões de Deus. Há uma frase de Santo Agostinho que diz assim: os pais devem educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. A responsabilidade de estar nos preparando muito antes para poder entregar para os nossos filhos conteúdo de fato, para que eles possam, não só eles, mas para que a gente possa amadurecer no tempo certo, para ensinar amadurecimento aos nossos filhos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo nos traz um versículo fantástico, diz assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. O problema que eu percebo hoje no consultório é a falta de amadurecimento de alguns homens. Podíamos chamar isso de meninização dos adultos, que é muito comum nos nossos tempos. Na verdade, não é um adulto que é brincalhão, alegre. Não, nada disso. É alguém que não amadureceu, não consegue assumir responsabilidades. Uma pesquisa recente mostra que o homem brasileiro está atingindo a mentalidade adulta aos 44 anos. Pois é. Por quê? Porque é cada vez mais tardio o senso de responsabilidade do homem. Homens acomodados e imaturos emocionalmente. Crianças que culpam os outros e logo buscam alguém que possa consertar os seus erros. Não assumem responsabilidade de fazer dar certo e dando errado não conseguem consertar aquilo que fizeram. Eu trouxe algumas características aqui do processo de maturidade emocional, indispensável nos relacionamentos. Equilíbrio, sensatez, não fazer joguinhos, não manipular, conversar, não manipular conversas e informações, não fazer birra. Birra de um adulto é um comportamento muitas vezes desnecessário. Não forçar cenas dramáticas, não se ofender facilmente, não agir por impulso, aceitar diferenças, assumir responsabilidade, assumir os seus erros, admitir fraquezas e tentar melhorar,
Paralelo a isso, vem, e a gente percebe, uma geração de mulheres precoces que cada vez mais cedo querem amadurecer e assumir responsabilidade. Nós chamamos na psicologia isso da síndrome de Peter Pan para alguns homens, que é o menino que não queria crescer, aquele desenho do Peter Pan. Deus quer que nós abandonemos a infantilidade espiritual, que deixemos de ser meninos mimados, emburrados e inconsequentes nos propósitos de Deus. A verdade é que um homem maduro, ele fala o que deve falar. Ele fala quando deve falar. Ele ouve, não só fala. Ele entende ou tenta entender o seu próximo. Ele sabe se colocar no lugar do outro. O homem maduro não age impulsivamente, não se deixa levar pelo calor do momento. É senhor da sua mente e dos seus pensamentos. Não se deixa dominar por sentimentos nocivos. Há uma frase de Peter Scazzero que é fantástica, que diz assim: é impossível ser espiritualmente maduro mantendo-se emocionalmente imaturo. É desafiador isso, porque tem gente que acha que é maduro, mas emocionalmente é imaturo. Isso reflete a verdade da sua maturidade. 1 Reis, capítulo 2, fala do rei Davi e um conselho que ele deu ao seu filho Salomão, já velho, antes de morrer. Ele diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Quanto a você, esforça-te, pois, e sê homem. O rei Davi instruiu com sabedoria Salomão e disse: seja homem. O desafio para a nossa geração nesses dias, diante do caos e das dificuldades que vivemos, é avançarmos para um processo de maturidade. Assumir o nosso propósito, o nosso chamado de ser homem. Esse é o desafio para os nossos dias. Que Deus abençoe você, toda a tua casa, em nome de Jesus.